Nós não temos fé para crer que uma única palavra pode mudar completamente a nossa vida. Mas por que uma palavra que Deus libera, que a gente já sabe que todas as manhãs as misericórdias do Senhor e o seu amor se renovam, por que aquilo não faz mover em nós tanto quanto uma pessoa conseguir nos irritar? Muitas das vezes, o versículo que nós lemos, o entendimento que nós temos aqui da Bíblia, não nos afeta tanto quanto o que as pessoas falam, o que as pessoas pensam sobre o nosso respeito, o que as pessoas acham, não nos afeta. O que vem de fora, o que vem do mundo, nos afeta muito mais do que aquilo que nós estamos aprendendo da palavra. Porque nós não cremos e nós não temos fé para pegar isso daqui que nós estamos aprendendo, sendo ensinados, e colocar, e aplicar, e praticar na nossa vida. Então, se nós não estamos vivendo as maravilhas que essa palavra tem para nós, porque é para nós, é para você que está nos assistindo, é para cada um de nós. Se nós ainda não estamos vivendo a prosperidade que Abraão viveu, se nós não estamos vivendo as riquezas que Salomão viveu, se nós não estamos vivendo as profundidades das revelações que os profetas viveram, é porque nós não cremos. Não esqueça, você está no canal da Missão Ressignificar, gerando uma história de transformação genuína à luz da palavra. Nos acompanhe nas nossas outras redes sociais, amém? Amém? Amém. Graça e a paz do Senhor Jesus. Hoje eu quero compartilhar só uma reflexão. Estava que nem Delvânia. Estava orando e nada vinha, meu Deus do céu. E aí hoje à tarde eu falei, meu Deus, não vai ter nada não, vou fazer uma oração e pronto. Aí eu fui escrevendo e as coisas foram vindo, graças a Deus. O Senhor colocou umas coisas no meu coração, eu quero compartilhar. Na Bíblia, fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. É a prova das coisas que não vêm. Ela é contrária da dúvida, ou seja, é impossível ter fé e ter dúvida ao mesmo tempo. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Hebreus 11, 1. Existe a fé natural, que ela é inerente aos seres humanos. É a capacidade que a maioria das pessoas tem em acreditar em algo, como em um poder supremo, não necessariamente em Deus, mas em forças que operam capazes de realizar efeitos sobrenaturais. E a fé salvadora? Não provém do homem, mas é dom de Deus. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Efésios capítulo 2, versículo 8. E é por meio dela, dessa fé, que cremos que Jesus é o próprio Deus que se fez carne e veio ao mundo, enviado pelo Pai, para morrer, para perdão dos pecados de toda a humanidade, ressuscitado ao terceiro dia. Essa fé é a única capaz de proporcionar vida eterna ao homem, além de dar acesso a ambientes em Deus. É essa fé que também move o coração de Deus e o faz operar milagres ao nosso favor. As Escrituras revelam que a fé estava por trás da maioria dos milagres realizados por Jesus. Isso porque só o fato de as pessoas procurarem Jesus para alcançarem seus milagres já apresentavam fé. Podemos ver essa fé claramente lá em Mateus, no capítulo 8, a partir do versículo 5. Que diz bem assim:
E, entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião rogando-lhe e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse: Eu irei e lhe darei saúde. E o centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra e o meu criado sarará. Pois também eu sou homem sob autoridade e tenho soldados às minhas ordens. E digo a este: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem. E ao meu criado: faz isso, e ele faz. E maravilhou-se Jesus ouvindo isso, e disse aos que o seguiam: Em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus, e os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: Vai, e como crestes, te seja feito. E naquela mesma hora o seu criado sarou. Um centurião romano, ele tinha sobre si a responsabilidade de comandar uma centúria, que é um grupo destacado de mais ou menos 100 homens. O posto de centurião equivale a de um capitão do exército na hierarquia militar. Os centuriões tinham um papel importante no modo de dominação. Cabia ao centurião organizar o recolhimento de impostos e garantir a ordem local das províncias. Geralmente, os centuriões eram homens rígidos, pois lidavam com altas responsabilidades. Não poderiam revelar fraquezas. Então, a autoridade que era estabelecida sobre um centurião era muito grande. Mas esse centurião se aproxima de Jesus quando entrava na cidade de Cafarnaum e lhe suplica ajuda para curar um de seus servos, que se encontrava enfermo. Podemos perceber que havia no coração do centurião grande compaixão e disposição de vontade para buscar ajuda em favor do seu criado. Isso é raro de se ver. Um homem na posição dele buscar ajuda por um criado. É verdade. Quando Jesus responde que iria atendê-lo indo até o encontro do criado para curá-lo, o centurião imediatamente o impede, dizendo não ser digno de que Jesus entre em sua casa. O oficial reconhece a sua condição diante de Jesus e se humilha, admitindo não ser digno. Nenhum buraco é tão profundo, nenhum abismo é tão escuro, nenhum pecado é tão sujo que o Senhor não possa limpar, que o Senhor não possa curar. Não há nenhum lugar obscuro dentro de vocês que o Senhor não possa tocar, que o Senhor não possa levar luz. Por mais que não sejamos dignos ou merecedores de que Jesus entre em nossa casa, em nosso coração, sim, Ele é capaz de entrar. Não podemos permitir que essa sujeira, que muitas das vezes somos nós mesmos que permitimos entrar, essas enfermidades que na maioria das vezes somos nós que nos adoecemos, precisamos ter fé e a certeza que a cura só existe em um único lugar, que é em Deus. A Bíblia não fala, mas eu fico pensando se esse centurião já não procurou outros recursos. Será que ele já não levou esse criado no médico? Será que ele não já investiu comprando remédios para que esse criado melhorasse? Será que ele não já procurou ajuda em outros lugares, em outras cidades? Nós não sabemos o que ele fez, o quanto ele investiu, o quanto tempo aquele criado estava naquelas condições.
Mas mesmo um homem na posição que o centurião estava, sem se sentir digno, ele reconhece, ele entende que seus esforços nada adiantou, pois a cura só havia e só há em Jesus Cristo. O centurião reconhece a autoridade de Jesus. Ele sabe que por mais que dentre os dele ele seja uma autoridade, ele sabe que acima dele tem alguém maior. E ele respeita isso e ele entende isso. Nós somos duros de aceitar autoridades em nossa vida. A voz de alguém superior, muitas das vezes, nos traz ira, nos traz revolta, nos traz indignação. Quando aquilo soa como algo que, aos nossos olhos, ao nosso entendimento, não é algo bom, não é algo agradável. E Deus sempre vai trabalhar com questões de autoridade para nos corrigir, para nos orientar, para nos ensinar. Se nós não reconhecemos a voz de autoridade, da autoridade de Deus, que Deus liberou para nós, dificilmente vamos ouvir a voz do Espírito Santo. Então, se a gente não ouve, nós mulheres, se a gente não escuta a voz do nosso marido como autoridade, se nós não escutamos a voz do nosso pastor, dificilmente nós vamos ouvir a voz do Espírito Santo falando conosco. O versículo 5 começa dizendo assim: E, entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião rogando. Esse homem já estava à espera de Jesus. Ele sabia que Jesus iria passar por ali e ele foi ao seu encontro. Ele não era um homem que não sabia quem Jesus era. De algum modo, de alguma forma, ele ouviu falar do poder que Jesus operava. E ele foi em busca disso. Esse centurião fez algo que nós, muitas das vezes, se não em todas as vezes, não fazemos. No versículo 8, ele diz: Mas dize somente uma palavra e o meu criado sarará. Ele crê que apenas uma palavra professada da boca de Jesus tem poder imensurável de curar. Nós não sabemos a distância em que este centurião estava, da entrada da cidade até onde o seu criado estava. A gente não sabe se foi um dia de viagem, se foi... A gente não sabe, mas ele tinha a certeza dentro dele de que uma só palavra de Jesus iria curá-lo, que não tinha necessidade de Jesus ir até lá. Então a fé dele era tão grande, o que ele escutou falar sobre Jesus, o que ele ouviu falar sobre Jesus, entrou tão forte no coração dele, que ele falou: não, uma palavra só basta. E eu tenho certeza que ele será curado. E nós, todos os dias, ouvimos da palavra de Deus e ainda vivemos em enfermidades na nossa alma. Eu queria que o pastor Cleito testemunhasse sobre o ocorrido que aconteceu com ele. Tinha Isso tem tempo, a gente fazia um trabalho de evangelismo ainda na rodoviária. E eu não lembro bem a ordem certa. Eu só sei que o rapaz precisava de ajuda. Eu comprei água e eles não comprou a caixa de isopor ou vice-versa. Nós demos 12 garrafas de água e colocamos ele para poder vender na rodoviária. Passaram anos, foi a primeira minha viagem para Ilhéus, eu fui para o Conic comprar água, e quando chego lá, quem me reconhece? Na realidade, eu fui para o Conic comprar alguma outra coisa, o rapaz me reconhece. E ele está com uma loja no Conic, estava com um subsolo alugado na W3, com distribuidores de água, a partir de 12 garrafas d'água numa caixa de isopor. Então, uma palavra que o pastor Cleito e a pastora Dizene liberou na vida daquele homem, ele mudou completamente a vida e a história dele. Ele não ficou se perguntando: será que vai dar certo? Ele pegou aquilo que ele tinha, ele pegou aquela palavra, ele pegou aquilo que estava sobre as mãos dele e ele investiu. E ele creu. E ele só viveu anos depois aquilo, a prosperidade, a bênção do Senhor, porque ele creu, porque ele acreditou em uma palavra, porque ele teve fé.
Ele não sabia o que ia acontecer na vida dele a partir daquele momento. Ele não sabia que ele ia ter uma loja, que ele ia ter várias lojas, que ele ia ter prosperidade. Ele não sabia, mas ele teve fé para que aquilo ali acontecesse. Nós ainda não estamos vivendo prosperidades porque nós não cremos na palavra de Deus. Nós não estamos vivendo ainda curas profundas na nossa alma porque nós não estamos crendo na palavra de Deus. Nós hoje, neste exato momento, só não estamos fazendo coisas maiores do que a que Cristo fez porque está na palavra, porque nós não cremos na palavra de Deus. Se nós não cremos, nós não obedecemos. Se nós não obedecemos, nós não executamos aquilo. E aquilo não reverbera na nossa vida. Nós não temos fé que verdadeiramente uma única palavra do Senhor pode resolver a nossa vida. Eu parei um pouco e fiquei imaginando. Uma palavra pode mudar a minha vida. Se eu crer em uma palavra que Deus liberou, que eu tenho certeza que Deus já liberou palavras sobre as nossas vidas. Se nós crermos nas palavras que o Senhor já liberou até hoje nas nossas vidas, nós não estaríamos vivendo como estamos hoje. Se nós melhoramos até hoje, nós estaríamos muito mais avançados. Nós teríamos prosperidade de ajudar milhões de pessoas, nações, eu acredito. Mas nós não cremos nas palavras, na palavra, no poder da palavra que Deus libera sobre a nossa vida. Nós não acreditamos. Como ter fé em algo que não se crê? Não tem como. Não tem como. Nós permitimos as palavras nos amargurar, nos entristecer, nos chatear, nos irritar. Uma pessoa tem o poder de falar algo para nós, pronto, aquilo acaba com o nosso dia. Mas por que uma palavra que Deus libera, que a gente já sabe que todas as manhãs as misericórdias do Senhor e o seu amor se renovam, por que aquilo não faz mover em nós tanto quanto uma pessoa conseguir nos irritar? Muitas das vezes, o versículo que nós lemos, o entendimento que nós temos aqui da Bíblia, não nos afeta tanto quanto o que as pessoas falam, o que as pessoas pensam sobre o nosso respeito, o que as pessoas acham, não nos afeta. O que vem de fora, o que vem do mundo, nos afeta muito mais do que aquilo que nós estamos aprendendo da palavra. Porque nós não cremos e nós não temos fé para pegar isso daqui que nós estamos aprendendo, sendo ensinados, e colocar, e aplicar, e praticar na nossa vida. Então, se nós não estamos vivendo as maravilhas que essa palavra tem para nós, porque é para nós, é para você que está nos assistindo, é para cada um de nós. Se nós ainda não estamos vivendo a prosperidade que Abraão viveu, se nós não estamos vivendo as riquezas que Salomão viveu, se nós não estamos vivendo as profundidades das revelações que os profetas viveram, é porque nós não cremos. Nós não temos fé para crer que uma única palavra pode mudar completamente a nossa vida. Você está no canal da Missão Ressignificar, gerando uma história de transformação genuína à luz da palavra. Compartilha, se inscreva, vai lá também, dê uma olhadinha nas nossas outras redes sociais. Que Deus hoje possa tocar no nosso coração, que o Espírito Santo possa ir no mais fundo e no mais profundo da nossa alma e do nosso ser, nos destravando, derramando sobre nós a fé necessária para que possamos aplicar a palavra de Deus na nossa vida. Uma única palavra, que o Senhor hoje possa trazer sobre nós, uma única palavra, e que essa palavra venha ser liberada, e que essa palavra venha trazer sobre a nossa vida curas profundas na nossa alma,
verdadeiras transformações. Não transformações de boca, não transformações de uma semana, de dias, não, mas uma transformação de uma vida inteira. Que hoje, em nome de Jesus, essa palavra possa entrar dentro do nosso coração e nós possamos decidir crer naquilo que nós estamos sendo ensinados, naquilo que Deus tem deixado como palavra, como direcionamento para nossas vidas, em nome de Jesus. Que essa única palavra possa entrar no nosso coração e possa verdadeiramente fazer com que seja esmiuçado, esmigalhado todas as nossas defesas, todos os nossos muros, aquilo que nós achamos ou deixamos de achar. E que possamos acreditar e ter fé que Deus pode fazer muito mais daquilo que pensamos ou daquilo que imaginamos, para a glória do santo nome do Senhor. Amém. Cris,